Vamos lá, ô Trevisan, ia fazer uma pergunta, mas eu comecei a falar do Lula, vou começar pelo Lula, então. O Lula falando que o Trump não tem esse direito, né? Mas as pessoas têm medo de fazer críticas ao Trump com medo de alguma reação. O Lula tem sido bem corajoso nessas críticas que tem feito a Trump. Isso pode trazer algum prejuízo ao Brasil? Como é que você analisa as falas do presidente Lula, as críticas do presidente Lula à atuação de Trump? Olha, nós estamos vendo, de alguma forma, né, que o presidente Lula é só mais um que está num processo de agravar as críticas aos Estados Unidos, mostrando um certo isolamento americano. Alguns países podem fazer isso e outros não podem. Né? Lá, de uma forma mais ou menos firme, né, a posição do presidente Lula tem tudo a ver com a posição brasileira. Né? O Brasil tem hoje uma possibilidade de negociação com os Estados Unidos que é muito efetiva. Ela tem nome e sobrenome, chama Terras Raras. Né? Não há dúvida alguma sobre isso. Aqueles 39 segundos de amor, que o Trump ficou encantado com o Lula, tudo mais, aquilo tinha uma razão só. Né? O Brasil deixou, e a diplomacia brasileira foi muito eficiente nisso, mostrando aos americanos, a diplomacia americana, qual era o custo de uma distância muito forte com o Brasil, seja ele em terras raras, seja ele em abrir mais espaço para investimento chinês aqui. Né? Então, portanto, os dois fatores, de certa forma, tiveram seu peso, tiveram sua forma de pressão. Outros existiram, os militares, no caso das tarifas, sem dúvida nenhuma, a diplomacia empresarial brasileira foi muito eficiente. Né? Mostrou aos seus congêneres americanos que cadeia de produção integrada quer dizer para os dois lados, eles também iam perder. Né? E, portanto, eu acho que nessa tonalidade, o Brasil tem assim alguma bala na agulha para falar com o Trump meio de igual para igual. Estados Unidos ameaçam, inclusive, retomar o combate se o Irã não chegar a um acordo com o governo Trump. Essa é uma notícia também que saiu agora pela manhã. O secretário de Defesa dos Estados Unidos afirmou que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas para retomar o combate se o Irã não aceitar um acordo de paz com o governo Trump. Declaração foi feita hoje durante uma entrevista coletiva no Pentágono. Ele afirmou que o Irã não tem mais marinha após os ataques dos Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos dizem estar prontos para retomar o combate a qualquer momento. E o Estreito de Hormuz continuará bloqueado pelos Estados Unidos, segundo o secretário. Essas são as últimas declarações dos Estados Unidos, que também traz essa situação de enviar soldados também para o Golfo Pérsico. Eu queria ouvir, professor Trevisan, em que pé estamos dessa guerra e o que podemos esperar dessa ameaça. E o que podemos esperar desse acordo? Esse acordo tem alguma chance de sair? Tem sim. Né? O acordo tem chance sim de sair. A pressão dos mercados é muito forte. Nós vimos isso ontem. De alguma forma, os mercados sinalizaram o que eles querem. Né? Eles querem um acordo. Peter Hegseth, sabe, Fabiola, a gente precisa olhar com uma certa cautela as frases desse senhor. Né? Ele, de algum modo, há uma matéria bem interessante do New York Times, assinada pelo Ross Douthat, que é um jornalista muito experiente. O que é que ele diz? Cuidado, Peter. Cuidado, seu Peter Hegseth. O senhor pode ser o bode expiatório em que o Trump vai jogar toda a culpa sobre o Irã. Essa matéria saiu na quinta-feira da semana passada. Já tem uma semana. Essa matéria é premonitória, Fabio. Né? De alguma forma, o Hegseth está fazendo esse discurso belicista, né? Porque ele imagina que com esse discurso belicista ele ocupa um espaço que não é bem o espaço que ele sonhava. Né? Peter Hegseth tem que explicar, né, por que ele fez certas compras de ações de empresas de defesa uma semana antes do ataque ao Irã. Começa daí os problemas do Peter Hegseth. Né? Isso tem nome e sobrenome, chama-se Inside Information. Ele está usando o cargo para fazer dinheiro pessoal. Né? Peraí, quem que denunciou isso? Não foi nenhum jornal de esquerda, não. Quem denunciou isso foi o Financial Times,
o Departamento de Defesa norte-americano disse que ia processar o Financial Times, a resposta foi: por favor, processe, porque nós temos documentos. Ele tentou comprar ações na BlackRock. Esse é Peter Hegseth. Né? Ele não tem nenhuma feição de estrategista, ele era um ex-comentarista de televisão, com todo o respeito, mas daí a virar estrategista da política externa norte-americana vai distância. Marco Rubio, Fabiola, percebendo bem isso. Marco Rubio é o secretário de Estado americano, percebeu bem isso e está atuando do outro lado. Ele fez uma reunião em Washington, aproximando Líbano e Israel, ele comandou a reunião, um discurso muito mais pró-acordo. O discurso belicista de Peter Hegseth talvez tenha a função de apenas fazer o cenário de que os Estados Unidos não vão sair derrotados dessa ideia. Cuidado, o tom da coisa é de derrota sim, porque o Irã está avançando e não perdendo. Professor, bom dia, Sakamoto aqui. Prazer ter o senhor entre a gente. Uma pergunta, pode parecer meio banal a pergunta, mas não é. Nessa queda de braço com relação ao fechamento do Estreito de Hormuz, o bloqueio, depois o bloqueio do bloqueio, né, primeiro bloqueio pelo parte do Irã, bloqueio do bloqueio por parte dos Estados Unidos, isso causa, de ambos os lados, muitas perdas econômicas para o Irã, perdas econômicas para a China, perdas econômicas para uma série de países, inflação nos Estados Unidos, porque bloqueio de passagem de combustível, se sobe o preço na China e em outros lugares, significa que o preço está subindo no mundo inteiro, porque o preço do petróleo é commodity indexada global. Diante disso, diante dessa alta de preços, explosão, tudo isso mais, quem é que o senhor acha que pisca primeiro, o Ayatollah ou o Trump, no sentido de ceder na mesa de negociações? Quem o senhor acha que cede primeiro? Primeiro de tudo, né, a gente precisa olhar qual foi a ameaça que o Irã fez ontem. Né? Se continuar, a tua pergunta é precisa, Sakamoto. Se continuar o bloqueio do petróleo que está aqui, nós vamos ampliar o bloqueio. Nós vamos levar o bloqueio para os dois outros lugares, para o Mar Vermelho e para o Estreito de Omã. Isso quer dizer, se você olhar o mapa, isso quer dizer que aquele pouco petróleo que a Arábia Saudita está conseguindo transferir pelo Mar Vermelho vai parar. O Irã atacou Yandu, que é o porto, isso faz 15 dias, que é o maior porto de exportação da Arábia Saudita. Né? Já não tem possibilidade, o Irã avisou, ataque de novo. Né? Essa história que o Peter Hegseth disse, nós destruímos a marinha iraniana, não parece isso não, viu? Porque ninguém, se tivesse destruído, qualquer um se aventaria a passar pelo Estreito de Hormuz. Ninguém tenta, né, Naná? De que destruição nós estamos falando? Então, quando nós olhamos para esse quadro, né, é bastante claro que o Irã tem bastante bala na agulha. Ele pretende fechar o Mar Vermelho, por onde sai o petróleo da Arábia Saudita. Ele tem até o apoio dos Houthis para fazer isso. E ameaçou fechar a saída do outro lado, do Mar de Omã, no Golfo de Omã, atacando lá, porque ele já atacou também a área que saía por ali o petróleo. Né? Fujairah é o porto que mais produzia petróleo para exportação. Antes de 28 de fevereiro, exportava 25 milhões de barris dia. Está exportando 9. Então a pergunta é básica, Sakamoto. Né? Como é que vai fazer para segurar as pontas? Quem vai piscar primeiro? Quem está precisando mais dessa piscada são os Estados Unidos, não são o Irã. O Irã é fraco. Não é. Presta atenção, não é. O Irã tem uma política de mísseis e de drones absolutamente diversificada, não dá para atacar. Os Estados Unidos não tem como. Eu chamo a atenção, de algum modo, que há uma certa jogo de cena por parte do governo americano, especialmente dessas autoridades mais belicistas. O Marco Rubio não vai nessa, não. Ele conhece bem o andar da carruagem. E, de alguma forma, percebe-se com clareza
que o Irã tem muita bala na agulha, muita força para dizer não. Não é confortável a posição americana. A pressão internacional é intensa. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, observe qual é o país importante, relevante do Ocidente, antigos aliados dos Estados Unidos, que estão apostando na lógica do Trump. Ninguém. Os Estados Unidos estão isolados. Não é o caso do Irã. A proposta de paz, Paquistão, não é Paquistão, é Paquistão e China, oficialmente. Fora que o Xi Jinping já sinalizou, vamos prestar atenção nisso, que no dia seguinte do acordo assinado, quem vai funcionar como um farol estratégico no Oriente Médio é a China. Vai ter peso. Portanto, vai ser, de alguma forma, uma mudança geopolítica muito relevante. Todo mundo que compra o que vende está de olho nisso. Nesse desconforto do Trump, que está buscando aí a porta de saída, o senhor chegou a mencionar que ele está forçando a mão para Israel se entender com o Líbano. Como vai ficar o Líbano depois desse bombardeio israelense? Acha que, ao final desse processo, Israel pode se apropriar, pode ocupar um pedaço mais expressivo do Líbano do que já ocupa hoje? Esse ponto, Josias, é o X de uma história complicada. Eu te diria que a solução do Líbano é mais difícil que a do Irã. Embora a do Irã interesse para todos nós, né? Só você ir lá pôr gasolina no teu carro, você já percebe o quanto te interessa o assunto Irã. Interessa para todo mundo o assunto Irã. Né? Vai no supermercado comprar feijão que você já percebe por que interessa o assunto Irã. Né? Mesmo assim, o Líbano é mais difícil. Sabe por quê, Josias? Porque o Líbano tem um significado na política eleitoral direta de Israel. O Netanyahu foi, vamos dizer deste modo, né? Percebeu que se ele não tiver o que oferecer para a extrema-direita israelense, para os ultra-ortodoxos israelenses, para aquele pessoal do norte de Israel que fazem a colonização, que fazem os colonos, que querem expandir, avançar mais colonização dentro do Líbano, se ele não tiver o que dizer para eles, eles vão mudar de candidato. Como é que é? 90% dos eleitores israelenses apoiam a guerra. Isso é indiscutível, Josias. Não adianta, aquela ideia de um outro Israel, esquece. 90% apoia a guerra. O que está em jogo na eleição de outubro é quem é o general melhor para conduzir a guerra. Aí é que está o problema, Josias. O Netanyahu era o general melhor para conduzir a guerra. Está aparecendo outros candidatos que estão namorando a extrema-direita. Inclusive o Yair Lapid, que é um candidato de centro, foi visitar as tropas no Líbano. Foi por isso que o comandante do exército israelense foi obrigado pelo Netanyahu a ir para lá. Há uma direita menos, o centro-direita, está namorando esse voto dos colonos. Não vai ser fácil para o Trump convencer Netanyahu a recuar. Porém, os árabes moderados, especialmente Arábia Saudita, Catar, têm compromissos com o Líbano. Eles sabem perfeitamente que esmagar o Líbano dessa forma é fortalecer e não enfraquecer o Hezbollah dentro do Líbano, o que tornaria muito difícil toda uma política no dia seguinte da guerra para você fazer negócios. Então, portanto, é muito sensível a questão do Líbano. Tem interesse eleitoral do Netanyahu e tem interesses do dia seguinte que a paz se fizer dos países árabes moderados. Netanyahu não quer ceder, mas parece que não há outra solução.